Nós estamos na continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. Nós já fizemos uma parte, inclusive, juntos. E hoje o tema que nós vamos fazer é a fé e a caridade. Esse assunto pode ser encontrado aqui na Bíblia, no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas. E aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item de agora, O item de agora, a fé e a caridade. A gente começaria perguntando o que é fé. Fé é um ato de entrega das nossas vidas na mão de Deus. Mas entrega sim. Primeiro nós fazemos a nossa parte. Fazemos tudo o que depende de nós. E entregamos nas mãos de Deus. Sim. Quando a gente entra no avião, ou no ônibus, ou no táxi, nós entregamos as nossas vidas na mão do motorista. Então, devemos confiar e entregar na mão de Deus, já que a gente entrega na mão dos motoristas, do piloto de avião e etc. A fé é um sentimento nobre. É um dos maiores e mais nobres sentimentos que o ser humano possa ter. Que germina e cresce. A fé tem que ser plantada. A gente não herda do pai, da mãe. A gente não é contaminado quando convive com pessoas que têm fé. Ajuda, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Tem que buscar, tem que plantar, tem que irrigar, tem que adubar para a fé crescer. E cresce por força de vontade própria, cresce por força da nossa boa vontade. E uma vontade ativa do ser humano. A fé tem que ser ativa, ela tem que ter produto, a fé tem que ter produtividade, a fé tem que florescer, frutificar. Percebem? Senão ela fica uma fé não ativa, inativa. Mas eu pergunto novamente, qual o objetivo de ter fé? Para que serve a fé? Ser feliz. Quem não tem fé é infeliz, mais infeliz do que nós. Muita ansiedade e outros defeitos, outros sofrimentos. Por exemplo, quem não tem fé, um familiar desencarna, quem não tem fé se desespera, achando que a vida termina no túmulo. A vida não termina no túmulo, nem começa no berço. Antes do berço nós já existíamos e vamos continuar existindo após o túmulo. Percebem? Então quem tem fé sofre menos do que aquele que não tem fé. Quem não tem fé não enxerga que o sofrimento, que a dificuldade é passageira. Quem não tem fé não enxerga uma luz no final do túnel. Ele acha que o sofrimento é eterno. Ele se desespera. E muitas vezes entra pelo caminho errado, perigosíssimo, de muito sofrimento, que é o caminho do suicídio. O suicídio, a pessoa que se suicida revê, sente, ressente milhares de vezes a mesma situação que o levou à aniquilação do corpo físico. Só do corpo físico, porque o espírito é eterno. Então, se estava ruim, no calor da água morna, o suicídio é pular na brasa, nas chamas. A origem da fé. Por que alguns têm fé, outros não têm? Qual é a causa de não ter fé? E qual é a causa de ter fé? Alguém saberia nos ajudar?
causa de não ter e a causa de ter fé. Se a fé tem que ser plantada para germinar, tem que ser irrigada, tem que ser adubada, tem que ser cuidada, então a causa de não ter fé é descaso. Alguém que não cultiva, que não se preocupa com a fé. E o orgulho tem atrapalhado muito as pessoas terem fé. Tem uma mentalidade errada, muito errada aí fora, de que aquele que é religioso, aquele que tem fé, seria uma pessoa matuta, seria uma pessoa como que de pouca cultura, como que uma pessoa de pouco conhecimento, de pouca sabedoria. E é o contrário. Quem tem fé, tem sabedoria, vive em paz, conhece a verdade. E a verdade nos liberta mesmo. Então, a causa de não ter fé, descaso, orgulho, temor, medo de ter que abandonar maus hábitos. Quantos têm maus hábitos e não querem ter uma religião, uma fé, um exercício, porque não querem abandonar maus hábitos? E a fé, a religião, realmente nos conscientiza de que nós temos que abandonar os erros, corrigir os defeitos, abandonar os vícios, buscar as virtudes, para ser feliz. Então, realmente, tem pessoas que não frequentam nenhuma religião, não têm fé porque não querem mudar seus maus hábitos. Então, a causa de não ter fé é falta de progresso anterior. Mas, se não exercitar nesta reencarnação, volta na próxima reencarnação sem fé novamente. Então, temos que exercitar, ainda que seja um pouco a cada dia, um pouco a cada reencarnação. Então, aqui, a causa de não ter fé é uma educação a realizar. Ele tem que realizar essa educação moral. Sim. Às vezes, ele é até um cientista. Às vezes, ele é uma pessoa de alta cultura. Às vezes, é uma pessoa de alta inteligência. Mas não tem fé. Não consegue compreender e nem vai atrás por orgulho e por descaso. E a causa de ter fé, é lógico, é intuição, lembrança das vidas anteriores, em que nós exercitamos isso. Presença de progresso anterior, das reencarnações anteriores. Uma educação feita, ou pelo menos uma educação já bem elaborada. Então, olha, a fé se adquire, não se compra, se conquista. A fé se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. Às vezes a gente encontra pessoas dizerem assim: nossa, como eu gostaria de ter fé. Mas o que eles fazem para ter fé? Eles não buscam a fé. É como aquele que diz: eu quero tanto ter paz, mas ele não faz por buscar a paz. São aqueles que, na primeira oportunidade, vai ver filmes de terror, criminalidade, filmes violentos, conversas violentas, atitudes violentas, não busca corrigir esses defeitos. Como que vai conquistar paz? Não consegue. Da mesma forma é a fé. A fé tem que ser exercitada, como, por exemplo, nós fazemos agora. Estamos exercitando a fé. Então, veja, a fé, ela é mãe da esperança. Se a gente não tiver fé, o que esperamos da vida futura? Jesus prometeu que na vida futura teremos as recompensas de termos sido honestos, trabalhadores, humildes, caridosos, amorosos. Então, quem não tem fé não espera nada. A fé é mãe da esperança e mãe da caridade. Veja, a fé aqui no centro desse círculo, ela proporciona, ela desperta os sentimentos nobres, os outros sentimentos nobres, como a humildade, aquela simplicidade profunda, com bondade. A fé desperta também a caridade, o amor. Percebem? Então, a fé é de inspiração divina.
Quando nós temos fé, nós estamos nos conectando, nos ligando a Deus. A fé faculta, permite a esperança, gera o amor. A fé gera o amor. A fé produz os, entre aspas, milagres, porque não existem milagres, né? Nós sabemos que a lei de Deus não podem ser alteradas. As leis de Deus são perfeitas, eternas, imutáveis. Percebem? Então, o que se acha milagre são acontecimentos que ainda não temos explicações, mas estão dentro das leis de Deus, leis que nós ainda desconhecemos. A fé é a base da regeneração, da salvação de cada um de nós. A fé é contagiosa. E isso é muito bom, né? Quando as pessoas convivem com quem tem fé, normalmente vai se contagiando aos poucos. Só que é bem aos poucos. Então, a mãe de todas as virtudes, a fé. Tudo bem aí? Agora, não podemos confundir fé com presunção. Fé é uma coisa, presunção é outra. Veja, fé, depositar mais confiança em Deus do que em si próprio. Olha, interessante. E, consequentemente, a pessoa tem calma, tem paz, é paciente, é humilde. Presunção é aquele que deposita mais confiança em si próprio do que em Deus. Ele diz, vou fazer, e nem consulta a Deus, e nem conta com Deus. Quer um exemplo? Aquele que diz assim, alguém chega e lhe pede uma ajuda, um mendigo, e quem nem acredita em Deus, né, diz assim, faça como eu, vá trabalhar. Ele trabalhou, mas Deus o ajudou. E isso é uma ingratidão muito grande. Ele não está levando em consideração a ajuda de Deus. Então, presunção, que tem mais confiança em si mesmo do que em Deus. Veja, de uma criatura nervosa, impaciente, como a senhora disse agora mesmo, ansiosa, tem muita ansiedade, orgulhosa, né? E orgulho é defeito. Então, presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é um defeito grave. É sempre corrigido. O orgulho é sempre corrigido, mais cedo ou mais tarde. Lembra o senador romano, Públio Lentulus? Arrogante, orgulhoso, prepotente, mau. Precisava tirar esses defeitos. Está no livro, há 2000 anos, Chico Xavier e Emmanuel. Precisava tirar esse defeito, senão Emmanuel nunca seria feliz. Ele reencarna, e está no livro, 50 anos depois. Reencarna como escravo, escravo Nestório. Percebe? Então aqui, ó, será corrigido, mais cedo ou mais tarde. No caso de Emmanuel, na reencarnação seguinte, né, uma reencarnação, ele era senador, na reencarnação seguinte, escravo. Está percebendo a diferença, gente? Então, é muito fácil para Deus corrigir os nossos defeitos quando a gente persiste no erro. Mais cedo ou mais tarde, o orgulho é corrigido. Se nessa reencarnação somos prepotentes, orgulhosos, na próxima vamos ter exercício na humildade, porque é necessário ser humilde para ser feliz. Então, também pela decepção e pelos malogros que o orgulho, atrai. Existe fé religiosa? Existe? Existe. E ela pode ser raciocinada, como pode ser uma fé cega. A fé raciocinada examina tudo. Está escuro, né? A fé raciocinada apoia-se nos fatos e na lógica. Já faz pessoas que acreditam em Deus, faz crentes, por terem compreendido. Eles compreenderam, nós compreendemos porque raciocinamos, porque usamos a lógica, porque usamos o bom senso. A fé cega, o que ela produz? Ela nada examina, aceita sem verificação. E isso é um perigo. Por quê? Porque faz fanáticos.
A fé cega é ruim para quem tem a fé cega e é ruim para a religião, para a casa de oração que ela participa. A fé cega produz fanáticos, quedas, inclusive quedas morais e decepções. Há um caso aqui de exemplo de fé cega. Esse é cego e todos os outros são cegos. E aqui tem um buraco. Cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Jesus disse isso, não é? Por isso Kardec pede para nós que rejeitemos 9 verdades, viu, Adilson? Kardec disse isso muito claro. Rejeita 9 verdades, mas não aceita uma mentira, uma coisa falsa. Por quê? Porque a fé está sendo construída, é o alicerce. Você vai construir um prédio com um alicerce falho, uma fé cega? Não, o prédio desaba. Como adquirir fé? É interessante, então, já que falamos isso, como adquirir fé? Não é, Sr. Cláudio? Agora precisa a gente jogar uma corda para a gente subir juntos. Como adquirir fé? Lembremos que Jesus disse, está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. O que ele disse? Nem só de pão vive o homem. Ele sabia que nós precisávamos alimentar o corpo, vestir o corpo, calçar os pés. Precisávamos de alimento. Mas nem só de pão vive o homem. O que ele quis dizer? Que nós temos que alimentar a alma, o espírito. Então, adquirir fé alimentando o espírito. Como? Como se alimenta o espírito, Robertão? A prece, a boa música. Veja, a boa música, né? Porque tem música que nos abala, que nos entristece. Tem música que nos deixa agitados. Não é mesmo? Uma palestra saudável de Divaldo Franco, de Haroldo Dutra Dias. Uma leitura boa. A boa leitura, porque tem a má leitura também. Livros bons e livros que trazem agitação, discordância, né? Os bons conselhos. Isso, aqui é uma palestra saudável. Roberto Dourado. Então vamos acrescentar eu também, já que pode pôr o Roberto, pode pôr eu também, né? A Aninha, o seu Cláudio, né? Tá certo, é? Então, bons conselhos, nós recebemos bons conselhos dos espíritos o tempo todo, gente. Eles não estão nos guiando, eles estão dando conselho, se aceita se quiser. Se você não quiser, você não aceita o conselho. O bom filme, porque existem filmes, não vamos nem falar que não é nem bom, né? O exercício do amor ao próximo alimenta o espírito. O que mais que alimenta o espírito? Uma conversa saudável, mas não aquela conversa da maledicência, não, isso azeda tudo, faz mal a quem fala e a quem ouve. Maledicência é um grave vício, defeito. O carinho com os animais, com as plantas, com as pessoas, isso alimenta a alma. A caridade, né? O trabalho voluntário. E falar nisso, toda casa de oração tem muito trabalho, viu? Basta que as pessoas queiram ser voluntários. Se tem uma coisa que não existe na casa de oração é desemprego. Tem emprego para todo mundo. Basta a gente se apresentar. Basta a gente ter boa vontade. Ser aquele que quer ser voluntário, né? Então tá aí, ó. É um trabalho, é um exercício muito interessante. A gente começa a sentir-se útil. É a alegria de servir. Alegria de servir, gente. Nós temos que experimentar isso. Então, na religião, existe crença e existe fé. Tem diferença? Tem. Crença, acreditar. Fé, confiar em Deus. Tem diferença? Tem diferença muito grande. Na religião, crença, envolver-se. Está só envolvido. Fé, comprometer-se. Crença, estar envolvido. Fé, estar comprometido. Quer ver a diferença? Num lanche,
de ovo com bacon, ovo com toucinho de porco defumado. Nesse lanche de ovo com bacon, o que aconteceu? A galinha está envolvida, ela botou o ovo e foi embora. E o porco, não é, Zé Cláudio? O porco está comprometido, ele deu a vida para que o lanche se realizasse. Percebe? Este está envolvido, este está comprometido. No centro espírita, na casa de oração, o público que nos assiste, o público de um modo geral, né? Não é vocês, porque vocês são espíritos de luz. Mas o público, de um modo geral, está apenas envolvido. Os trabalhadores da casa estão comprometidos. Né, dona Cirlei? Né, Aninha? Dona Elci? Não é? Dona Bela? Aqui está a diferença. Ó. O trabalhador está comprometido com a casa. Não é, seu Cláudio? Seu Cláudio é ponta firme. Então, sobre a fé, Jesus falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, é desse tamanhozinho, aqui vai ficar mais claro. Ó. Um grão de mostarda, é uma esferinha menor que a cabeça de um alfinete. Um grão de mostarda, tem mostarda hortaliça e tem mostarda árvore, principalmente lá em Israel. Um grão de mostarda, se você plantar, irrigar, adubar, cuidar, dá essa árvore aqui chamada mostarda. Jesus disse, se tiverdes fé pequena, como do tamanho de um grão de mostarda, sereis capazes de remover montanhas. Montanhas de vícios. Abandonar os vícios, remover montanhas de vícios. Remover montanhas de defeitos de si. Remover montanhas de erros de si. Então, podemos entrar no tema caridade, certo? Nós estamos falando de fé e caridade. O que é caridade? Alguém quer arriscar? Caridade é ajudar ao próximo, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Quando o governador do estado, ou um deputado, manda uma ponte, ou um outro benefício, ou uma escola, ou uma creche, para Murutinga do Sul, o político está fazendo caridade? Não. Não. Ele está esperando votos, recompensa. E outra, o dinheiro já é do público. Percebe? Então veja, isso é caridade, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Recompensa econômica, não. Recompensa social, não. Recompensa política, também não. Quem disse isso aqui, ó, sabe? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E aqui, ó, sabem? Dá nome em muitas casas de centros de asilos. São Vicente de Paula. Sim. Caridade é doação de coisas. E doação de si mesmo. Doar si mesmo. Como? Nós vamos ver. Sem esperar qualquer tipo de recompensa. Isso é caridade. Isso é caridade. Quando o Robertão vende a pizza mais barato, ele está fazendo caridade? Não, ele está recebendo o dinheiro da pizza. Quando nós fazemos a pizza para benefício da casa, sem cobrar nada para fazer a pizza, como o Robertão faz, depois entrega com o seu Cláudio, isso é caridade? É caridade. Porque eles não esperam nenhum tipo de recompensa. Percebe? Quando se faz a sopa, distribui sopa, isso é caridade? Claro. Mas existem outras caridades, eu vou chegar lá. Até meia-noite nós vamos chegar firme. Né? A fé e a caridade é o tema de hoje. Olha, impulsos generosos encontram-se mesmo entre as pessoas que nenhuma religião tem. A gente encontra isso, não encontra? Tem pessoas que ela não tem religião nenhuma, mas ela é caridosa. Então, ó, caridade com sacrifício. Aqui está a dificuldade. Somente a fé pode suportá-la, inspirá-la. Por quê?
Por que aqui fazer a caridade uma vez por ano, por exemplo? É fácil. O difícil é fazer constante, semanal ou diário, mensal que seja. Aí só a fé dá suporte para essa caridade. Porque essa caridade exige sacrifício. Sacrifício em cima de coisas que a gente poderia ter e abre mão, não tem. Sabe? Por exemplo, descansar num dia de fazer sopa. A gente tem o direito, mas a fé faz com que as pessoas venham fazer a sopa, venham fazer a pizza e tantas outras coisas. Vai fazer visitas em hospitais, visitar aqueles que estão acamados, visitar os que estão no lar dos idosos. Então a fé, a caridade sem fé não basta. Fazer a caridade, mas sem fé, não basta. Por quê? Para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes, precisa da fé. A caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Quem disse isso? O Espírito Protetor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, ainda sobre a fé e a caridade, o que ele escreveu para nós, esse Espírito Protetor? Caridade sem fé não mantém o equilíbrio entre os seres humanos. Precisa da fé. Impede-os de serem felizes. Não estou dizendo que aqueles que fazem caridade não têm fé. Muitos que fazem caridade aí fora têm fé. E são suportados pela fé, são animados e encorajados pela fé. Existem alguns impulsos generosos, acabamos de ver, sim, entre pessoas sem religião, mas a caridade verdadeira exige abnegação, exige sacrifício constante, isenção de interesses egoístas, que somente a fé pode dar o suporte. A fé pode suportar isso. Nessa imagem aqui, olha que interessante, as pessoas estão simbolicamente indo para o céu. O que é que elevam elas para o céu? A caridade. Aqui tem um João Atílio, que poderia ter subido junto com essa turma, e ficou com a perninha presa aqui, ó. Eu, Robertão, não vou falar mais gente, porque de repente a pessoa acha ruim, né? E o outro bondoso está estendendo uma tesoura para ele cortar essa amarra, cortar essa cordinha que está prendendo ele. Que será que está prendendo este, que ele não sobe ao céu com os outros? Os bens materiais. Isso é um problema. Isso é consequência do egoísmo. O egoísmo nos aprisiona, nos decepciona, nos traz muita infelicidade. Por favor. Dá. Onde está o teu tesouro? O que é que nós gostamos? O que nós valorizamos como importante e tesouro para nós? Se for um espelho, se for uma fazenda, se o nosso tesouro é uma casa de praia, ou uma casa, ou um carro, nós estamos apegados a ele. E ali estaremos quando desencarnarmos, próximo da casa, cuidando do espelho, como está na obra espírita, uma moça que adorava o espelho, se apegou ao espelho, desencarnou, e o espelho foi para o museu, e ela ficava lá para influenciar negativamente todos aqueles que se olhavam no espelho. Ela não queria. O espelho era dela, é meu. Ali está o tesouro dela. Ali ela se prende. Por isso Jesus disse: não entesourais na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões roubam, mas entesourai no céu, onde os ladrões não entram, a traça não corrói, e a ferrugem também não. Então, se o nosso tesouro está direcionado ao Espírito, se o nosso tesouro
é os bons sentimentos, como a fé, a humildade, a caridade e o amor, lá estaremos, no reino de Deus. Então, aonde estiver o seu tesouro, aquilo que você valoriza, lá você estará também. Ficou claro? Veja, um mendigo, um doador, o mendigo cobriu o seu rosto com um espelho, ele não é bobo, esse mendigo, para que as pessoas, quando chegassem, viu, Robertão? Ele é inteligente, ó. As pessoas chegavam, olhavam para o mendigo e se via no espelho. Essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou, uma palavra pouco usada no meio espírita, essa alteridade, capacidade de se colocar no lugar do outro, saber que ele está com fome e algo vai lhe ajudar. Para quem está com fome, um prato de comida é uma grande, enorme caridade. Para quem está com sede, um copo d'água, 1 litro d'água, uma vasilha com água, é uma grande caridade. Percebe? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? Questão 886 do Livro dos Espíritos. E até hoje ele entende caridade assim, ó, benevolência, bondade para com todos. Ainda hoje não somos assim. Somos bondosos. Oi? Bom com todos. E nesse capítulo, o último item desse capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. O último item, caridade para com os criminosos. Caridade para com os criminosos. E o que devemos aos criminosos? Devemos algo aos criminosos? Devemos. O que devemos a eles? As nossas preces beneficiam muito a eles. Percebem? Então aqui Jesus diz, bondade para com todos, não só com um e com outro não. Bondade para com todos. Indulgência, não ser exigente para as imperfeições dos outros, não ser exigente com os defeitos alheios, não ser exigente com os erros dos outros, não fazer tempestade em copo d'água quando alguém erra, não ser exigente com os vícios dos outros. Ainda assim, nós temos que ter indulgência. Indulgência é como fazer uma vista grossa, não ser exigente. Isso o Evangelho nos ensina. Se a pessoa erra muito, tem que ser indulgente com ele. Sim. Ele é um infeliz, porque ele não sabe a responsabilidade e a gravidade e o sofrimento que ele está trazendo com as próprias mãos por cima dele. Ele vai ter que corrigir aquilo tudo. 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 E aqui, ó, Jesus diz, perdão das ofensas. Perdão de quais ofensas? Perdão de quais ofensas? Está aberto? De todas as ofensas. Perdão de todas as ofensas, inclusive essa de ter passado com o carro sobre os outros. E aí a gente vem aqui, ó. O apóstolo Paulo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Ninguém está dizendo assim, fora da religião A, não há salvação. Fora da igreja, não há salvação. Ninguém está dizendo isso, fora do Espiritismo, não há salvação. Não, não. Quando nós desencarnarmos, eles não vão perguntar para nós que religião a gente tinha. Não. Não. Eles vão perguntar para nós quanto de bem fizemos, quanto de lágrimas enxugamos, quanto de caridade exercitamos. Isso sim. Por isso, fora da caridade não há salvação. E o apóstolo Paulo afirma isso, e Kardec colocou na obra o Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no item 10 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fora da caridade não há aprendizado no bem.
logo não há evolução. Fora da caridade, não há aprovados, logo não há escolhidos. Jesus disse: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E eu digo, todos somos chamados, mas poucos de nós estamos aprovados, habilitados, logo poucos de nós somos escolhidos. Fora da caridade não há salvação. E uma última frase aqui, que eu não sei se vocês concordam, essa eu coloquei por minha conta. Fora da caridade não há felicidade. Concorda, Robertão? É isso. Apesar que a felicidade no planeta Terra, né? Sim. E nós achamos que a felicidade é diferente para cada pessoa, né? Como eu sempre falo, uns é feliz, o Chico Xavier era feliz fazendo as outras pessoas felizes. Sim. Vivia, sim. Né? E outras pessoas não, são felizes com um carrão. Isso. Então, a felicidade é diferente, ainda no nosso grau de evolução, é diferente para cada pessoa. Só que a felicidade do carrão é passageira. Às vezes a pessoa fala, se eu tiver uma casa de praia, eu serei feliz. Aí ele consegue comprar a casa de praia e não é feliz. Se eu comprar um carro último ano no 000, eu serei feliz. Ele consegue comprar o carro e não é feliz. E tem aquele que tem o carro, a casa, a praia e não tem saúde. Tem dinheiro, mas não pode comer. Já viram isso? Não é? Eu não estou inventando, não. Tem muitos disso. Então veja, realmente, a caridade, como falamos agora mesmo, e o Robertão lembrou, é a alegria de servir. É essa oportunidade de ser útil. Útil. Veja Haroldo Dutra Dias, dizendo aqui, ó. Fora da caridade. Eu vou voltar porque ficou baixo o som. Porque todas as... Haroldo Dutra Dias, gente, é um palestrante que vocês devem colocar na lista de vocês e assistirem. Fora da caridade não há salvação. Porque todas as religiões têm o mesmo discurso. Se você não se converter para a minha religião, você está perdido, você está fora. Então tem os que estão dentro e tem os que estão fora. E para você estar dentro, você tem que comungar aqui uma cartilha. E chega a doutrina espírita e quebra esse paradigma. Fala, não, aqui não tem dentro e fora. Aqui só tem dentro. Ou você é alguém que vive esse ensino moral, ou você não é. Não importa se você é budista, muçulmano, judeu, católico, protestante. Isso não importa. Porque você é budista, protestante, você vai morrer do mesmo jeito. Você está sujeito à dor, está sujeito à doença, está sujeito aos desafios da vida. Não há diferença. Então, em um nível fundamental, nós seres humanos somos todos iguais. Veja, Francisco Cândido Xavier escreveu mais de 400 livros. Mas ele ensinou mais a mim com a vida honesta, humilde, caridosa, amorosa que ele viveu, do que os 400 livros. E Chico Xavier é reconhecido por todos, de todas as outras religiões. Veja, Fábio de Mello elogiando Chico Xavier. Por exemplo, outro dia uma pessoa veio falar para mim da questão do espiritismo, né, que fica muito preocupada com a imagem de Chico Xavier sendo nos cinemas e viu nisso uma preocupação. Será que não está na hora dos padres falarem alguma coisa para que de repente as pessoas não assistam ao filme? E eu falei assim, mas o Chico Xavier é um homem que merece o nosso... Eu posso não concordar absolutamente nada com a religião, com os princípios teológicos dele. Eu não sou reencarnacionista, eu não acredito em reencarnação, mas eu não posso negar, Marília, que aquele homem só fez o bem enquanto viveu, do ponto de vista social. Mas você está aqui afirmando que você não acredita que ele fizesse, que ele recebesse... Não, eu não acredito. Você não acredita. Porque não faz parte do meu contexto de fé aquilo. Mas o respeito pelo humano, pelo Chico homem, pelo Chico que tinha
uma sensibilidade profunda com as pessoas, um ser humano que fez diferença no seu tempo, porque foi um homem absolutamente ligado a gestos de caridade, gestos de amor. Eu vou contestar um gesto de caridade, Marília? É possível contestar um gesto de amor? Esse foi o exemplo que Chico Xavier deixou. Todos os líderes de outras religiões respeitam e elogiam Chico Xavier. Pode não concordar com a religião, porque compreender a reencarnação não é porque a pessoa é um padre, é estudado, muito estudado, não é porque é um cientista, não é porque é um filósofo. Não compreende a reencarnação. Não compreende. Porque falta maturidade do senso moral. Repito, maturidade do senso moral que eles vão adquirir. Essa maturidade do senso moral. Veja, Jesus disse isso. Graças te dou, meu Pai, por ter ocultado essas coisas aos pseudo-sábios e aos prudentes. E graças te dou, meu Pai, por teres revelado essas coisas aos humildes e pequeninos. Quem tem humildade, compreende. Quem é orgulhoso não aceita, não compreende. Em vão, o ser humano ansioso de prazeres, erradamente, em vão, o ser humano ansioso de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na Terra. Acha que deve se ocupar apenas com sua felicidade. Enquanto ele faz isso, ele é infeliz. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. A vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, para a maturidade do senso moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos, reencarnado, e as exigências que o mundo material tem. Exigir pagar imposto, exigir trabalhar para comer. Quantos aí fora, se não tivesse fome, não trabalharia? Tem gente assim, tem vários que eu conheço. Então a necessidade que a reencarnação produz é essa. Ele precisa trabalhar para exercitar a inteligência. Então, ao extremo que ele chega, fica com fome. Aí ele trabalha um pouco. Somos seres espirituais, eternos, passando por uma experiência no corpo físico, uma experiência humana, uma experiência transitória e passageira. Deixa eu pegar um slide aqui, passar à frente, porque senão vai demorar um pouquinho mais. Mas também já está aqui, já nem vai pular só um. Caridade. Estamos falando de caridade. Existe caridade material, doação de coisas. Por exemplo, doação de dinheiro. Quando você quiser fazer a caridade comigo, viu, Robertão? Estou à disposição. Viu? Doação de coisas, alimentos, cesta básica, vestimentas, roupas, remédios, transporte, moradia. Eu tenho falado aí fora, em outras casas de oração, que Murutinga do Sul, o Centro Espírita Santo Agostinho, é um exemplo. Porque é uma cidade pequena, é uma cidade pobre, mas nunca falta calçado ali. Nunca falta roupa. E quem vem buscar, leva só o que precisa. Isso é exemplo. Bem, não existe só a caridade material. E alguém poderia falar assim, ô João, mas eu não tenho nada disso aqui para dar, e agora? Não posso fazer a caridade? Pode ou não pode? Pode, porque existe a caridade material e a caridade moral. Doação de si mesmo. Na tolerância, quanto custa ser tolerante com as pessoas? Quanto custa ser tolerante no trânsito? Quanto custa ter paciência, benevolência, bondade, piedade, indulgência, não ser exigente com os outros? Quanto custa orar por alguém?
Quanto custa ser misericordioso? Misericórdia, uma forma também de perdoar. Ou quer saber como é misericórdia? Tem uma definição muito clara daquele escritor mineiro, João Guimarães Rosa. Ele diz assim: misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Fechou. Quanto custa perdoar? Essa eu quero a resposta de vocês. Quanto custa em moedas? Moedas em reais. Perdoar. Quanto custa perdoar? Perdoar é a melhor coisa que existe. Mas é tirar a pedra que está no sapato. Sim. E quanto custa perdoar? Nada. Nem R$1. Nem 1 centavo. E por que nós temos tanta dificuldade em perdoar? E eu principalmente. Não digo vocês porque vocês são espíritos de luz. Né? Aqui, ó, 2 campeões de caridade. Francisco Cândido Xavier e irmã Dulce. Desculpa. Irmã Rosária. Irmã Rosária. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela deu várias mensagens. E aqui está a pergunta que o Robertão antecipou. A felicidade é possível já? Hoje? Agora? Sim. Se nós procurarmos a felicidade na prática, no exercício da caridade. Se a gente procurar a felicidade na alegria de ser útil. Se nós procurarmos a caridade ajudando ao próximo. Perceberam? Em função do tempo, eu vou deixar de passar 252 slides, mas tá bom, né?